A parábola da dracma perdida. Livro de Lucas, capítulo 15, versículo 8 ao 10. A soberania de Deus na salvação de pecadores. Refletimos aqui sobre este versículo. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O versículo em seguida, ele nos apresenta assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este, Jesus, recebe pecadores e come com eles. Bem sabemos que a parábola da dracma perdida, ela nos traz a visão, o sentido daquilo de algo que outrora era muito valioso, ou que é valioso, mas que se perdera por aquele que a possuía. Assim a gente consegue encontrar e ver sobre este mesmo versículo que, quando o próprio Senhor Jesus Cristo se apresentara à humanidade, e segundo o próprio decreto de Deus, havia os publicanos e pecadores, aqueles os quais outrora, pela dureza do seu próprio coração, não se inclinava mais a obedecer a Deus. E havia também uma outra classe, os fariseus e os escribas, aqueles que detinham sobre si a lei, aqueles que conheceram por meio das Escrituras a vontade de Deus, mas que pela dureza do seu coração também se perdera. Essa parábola da dracma perdida, ela faz com que nós venhamos refletir e pensar como que algo que se perdeu pode ser encontrado. Assim é o homem que outrora se perdera, mas que o próprio Deus, diligentemente, com sua soberania, ele vai atrás daquilo que se perdeu. Assim a gente consegue também enxergar a soberania de Deus na salvação de pecadores. Como que a gente consegue contemplar tão grandeza, contemplar tão soberania desse Deus que é justo e que a sua santidade exige o juízo, mas que por graça e por misericórdia ele alcança pecadores. Não somente alcança, mas também salva. Só que é necessário que aquilo que se perdera entenda e veja que se perdeu de verdade. No livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 1 ao 3, ele vai nos dizer: Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. E quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. E aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Ou seja, Adão gerou um filho à sua semelhança. Só que nós vemos que no início do livro do Gênesis, Deus criara o homem, Adão, a sua imagem e a sua semelhança o criou. Agora, após queda, nós vemos e enxergamos que Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Adão foi feito à semelhança de Deus,
Porém, os descendentes de Adão foram feitos à imagem caída e depravada de Adão. A gente vê e consegue conciliar ou ver claramente essa distinção. Deus criara Adão à sua imagem e semelhança. Mas Adão, pós-queda, gera uma imagem da sua descendência caída e depravada. É importante notar que os homens, eles não herdam a corrupção moral de Adão da mesma maneira que um filho pode herdar um traço físico ou uma deformidade de seu pai. É muito mais além disso. A corrupção moral dos descendentes de Adão é resultado muito diferente. Não é como um ser humano, como eu disse anteriormente. Não é apenas como uma doença, um traço físico, essa imagem caída. Mas a gente vê isso como um resultado do julgamento de Deus. Adão pecou e ficou sob a pena da morte e da corrupção moral. Essa é o verdadeiro entendimento sobre a imagem caída e depravada de Adão. É simplesmente o resultado do julgamento de Deus. O pecado de Adão, ele foi imputado a todos os seus descendentes. Portanto, estão sujeitos à mesma pena, morte e corrupção. Como entender essa incapacidade moral? A incapacidade moral é um termo comumente utilizado por estudantes da Bíblia para descrever a extensão da corrupção moral do homem ou a sua depravação total. Essa doutrina, ela nos ensina que o homem caído é incapaz de amar, obedecer e agradar a Deus. Ao ouvir sobre tal doutrina, alguém pode perguntar: como pode um homem ser responsável perante Deus se ele é incapaz de fazer qualquer coisa que Deus ordene? A resposta é muito importante. Se o homem não conseguisse amar e obedecer a Deus devido a uma incapacidade das suas faculdades mentais, ou estivesse de alguma maneira restringida fisicamente, então nós conseguiríamos entender ou aceitar esse fato. No caso, então, seria injusto Deus responsabilizá-lo. O homem, nesse tipo de caso, ele seria uma vítima. No entanto, esse não é o caso. A incapacidade do homem, ela é moral e provém da sua inimizade contra Deus. O homem é incapaz de amar a Deus porque ele o odeia. Ele é incapaz de obedecer a Deus exatamente porque ele despreza os seus mandamentos. Ele é incapaz de agradar a Deus porque não considera a glória e o bom prazer de Deus como um alvo merecedor de honra. O homem, ele não é uma vítima, mas um culpado. Por isso ele despreza totalmente aquele que o criou. Ele, o homem, não pode, porque não quererá. A sua corrupção e inimizade com Deus são tão grandes que ele preferiria sofrer a perdição eterna do que reconhecer que Deus é Deus, se submetendo à sua soberania. Por essa razão, a incapacidade moral também ela pode ser chamada de hostilidade
voluntária. Um exemplo claro encontra-se em Gênesis 37, no seu versículo 4, em que ele vai nos trazer algo semelhante a que o ser humano ele obtém sobre o seu interior. Isso é algo relacionado ao próprio homem. Gênesis 37, 4 vai nos dizer: quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Os irmãos de José, sim, os irmãos de José não lhe podiam falar pacificamente. Por quê? Isso não era porque eles não tinham a capacidade física de falar. Ou seja, eles não eram mudos. Era porque o ódio deles era tão grande, mas tão grande para com José, que não estavam dispostos a ser amigável com ele. Da mesma forma, a hostilidade do homem caído em relação a Deus é tão grande, que ele não consegue se submeter a Deus. Esta, meus irmãos, caros ouvintes, é um dos relatos que nós encontramos e vemos aquilo que Deus criara se perdeu. Se perdeu, pois não há luz nos seus corações. Não há um resplendor. Não há algo que venha em sua mente. Não há algo que reluz dentro do seu interior para se submeter àquele que o criara, o próprio Deus Jeová. Assim nós vemos e enxergamos que o ser humano se perdeu do seu Criador. Mas como eu disse no meu início, o próprio Jesus, esses que se perderam, os publicanos e pecadores, aproximavam-se de Jesus para o ouvir. No livro de João, ele também irá nos trazer algo que traz uma certa luz aos nossos entendimentos. Livro de João, capítulo 6, versículo 44, vai nos dizer: ninguém, Jesus dizendo, ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Todos aqueles que fazem parte dessas classes de publicanos e pecadores são atraídos por Deus. Pois, como diz o apóstolo Paulo, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa classe que se denominara como fariseus e escribas, eles sempre se apoiaram e sempre se apoiarão nas leis dos homens. Eles sempre se apoiarão nas suas próprias riquezas. Sempre se apoiarão na sua própria fortaleza. Mas, como diz no Evangelho de São Lucas, estes mesmos são os que se escandalizam. Esses são os mesmos que caluniam as coisas de Deus. Não é à toa que eles mesmos murmuravam, dizendo: este Jesus recebe pecadores e come com eles. Pois eles não se autodesignaram como pecadores. Eles não reconhecem que são pecadores. Eles não reconhecem que necessitam de um Salvador. Mas o Senhor Jesus Cristo é aquele que resgata, aquele
que é irresgatável. O Senhor Jesus Cristo é aquele que ilumina o coração. O Senhor Jesus Cristo é aquele que ilumina todo o homem. Mas na sua soberania, Ele não necessita de ninguém, porque Ele diz: eu sou o bom pastor. E Ele que resgata as suas ovelhas, pois não há quem possa os livrar da sua mão ou tirá-los das suas mãos, porque Ele é aquele que resgata o que estava perdido. O apóstolo Paulo, ele também é claro no livro de Romanos. O livro de Romanos é um dos livros nos qual nos traz luz também ao entendimento da salvação. A salvação, ela é algo que pertence somente ao Deus, ao nosso Deus. O apóstolo Paulo, ele, no seu livro de esclarecimento que ele traz aos romanos, ele trata especificamente sobre a soberania de Deus, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele traz uma clareza a todos nós da maneira como Deus ele salva, da maneira como Deus ele age, porque Deus, sim, Ele mesmo é soberano. No livro de Romanos 9, ele diz, o apóstolo Paulo: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Ele começa a trazer, ele começa a relatar a sua profunda tristeza. Ele diz: tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. E ele começa a trazer um esclarecimento. Ele diz, deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito-o para sempre. Amém. Só que ele diz aqui, não pensemos, irmãos, que a palavra de Deus falhou, porque ele criara o homem à sua imagem e semelhança. A gente vemos isso no livro do Gênesis. Mas esta mesma criatura que Deus criara perfeito se perdeu. Ora, se nós pararmos para analisar e refletir, Deus criou tudo bom. Porventura Deus perdeu o controle das suas criaturas? Porventura, quando Deus ele prometera a Adão que suscitaria no meio de sua descendência aquele que pisaria sobre a cabeça da serpente, este mesmo Deus que vestira Adão quando esse se encontrava nu diante da sua presença, porventura este mesmo Deus falharia? O apóstolo Paulo é claro em dizer: não pensemos que a palavra de Deus falhou. E ele traz essa distinção, como a gente consegue fazer ou parafrasear esses publicanos e pecadores no livro de Lucas, e os fariseus, os escribas, classes diferentes. Pois o próprio apóstolo Paulo diz: pois nem todos os descendentes de Israel são de fato Israel, e nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados
descendência de Abraão, pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, o nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. E como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele já declarara a Moisés, dizendo: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus, pois a Escritura diz a Faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Nós vemos aqui claramente a maneira em que Deus ele olha para suas criaturas caídas. Ele usa de misericórdia com quem Ele quer ter misericórdia. Claramente as Escrituras apontam e mostram isso. Uma raça caída. Aquele que era irresgatável se torna resgatável por aquele que é soberano sobre todas as coisas. Nisto nós podemos ter confiança. Nisto nós podemos ter esperança de que fomos resgatados, que fomos chamados por Ele e que fomos purificados por eles. O apóstolo Paulo também declara no seu capítulo 8, no livro da própria igreja de Roma, aos romanos. No seu capítulo 8 ele diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, ou seja, à incapacidade moral, e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Só que Paulo ele diz, versículo 9: entretanto, vocês resgatáveis por Cristo, vocês que receberam a fé em Cristo, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, porque sabemos que há no meio de vós aqueles que ainda, como diz na palavra de Deus, honra muitas das vezes Deus com os lábios, mas o coração está longe de Deus. E se alguém tem o Espírito de Cristo, como diz no versículo 9,
mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertencem a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, sim, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele quem ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, sim, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, sim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amados irmãos, a gente vimos que aquele que era irresgatável se tornou resgatável. Como diz no João, o apóstolo João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agarremos, nos asseguremos nesta palavra. Você que ouve esta palavra, você que consegue deslumbrar, você que foi tocado pela palavra de Deus, se assegure, confie em Cristo, confie que você foi resgatado por Ele, que você sim, você era uma dracma perdida, mas que foi encontrada e que foi resgatada, e que sim, você tem confiança, você tem esperança. Se agarre em Cristo e Ele satisfará os desejos do seu coração. Se de fato o Espírito de Deus habita em você, você desejará todas as coisas do Espírito. Se assegure, dracma perdida, que foi resgatada por aquele que o amou, por meio daquele que o resgatou, em nome de Jesus.